Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas os céus e a terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele
de que sem o Senhor nós estamos totalmente à mercê, né? Eu vou pedir que o irmão Albano faça uma oração pelo pai da irmã Fernanda. O Fernando, pai da irmã Fernanda, esposa do irmão Bruno. Eles não estão hoje aqui, mas ora pela vida dele e por ele, ora pela saúde da Mônica também, que é em casa. Pode ser daí ou daqui, tanto faz. Fernando e a Mônica. Senhor Deus, eterno Pai, primeiramente glorificado seja teu nome, Deus bendito, Deus de glória. Senhor, muitas das vezes somos pegos de surpresa, Senhor Deus, por situações que nos amedrontam, que pega a nossa parte física, Senhor Deus, como as doenças, como fragilidade emocional, psicológica, nós somos falhos, Senhor. E é no Senhor que nos sustenta, é no Senhor que nos busca cura. O Senhor tem o seu poder divino de trabalhar, usando a medicina humana, mas também usando o teu poder sobrenatural, Pai, o teu milagre. Por isso, Senhor, queremos colocar nas tuas mãos o Fernando, meu Senhor. Tu sabes a atividade que ele se encontra, como a Mônica também, que está um pouco acamada, Senhor Deus, ambos fragilizados, Senhor, nas suas partes físicas, Senhor Deus, por causa dessa gripe. Às vezes, Senhor Deus, falta-nos coragem, Pai, para entender que situações vêm e sobrevêm sobre as nossas vidas e às vezes a gente tem medo de orar uns pelos outros. A tua palavra diz que devemos orar uns pelos outros, Pai, e que a oração do justo, ela sempre vai ser ouvida por Ti. Por isso, em nome de Jesus, junto com os irmãos aqui, queremos orar por esses dois irmãos, o Fernando e a Mônica, para que a Tua providência venha estar sobre eles, meu Pai, de acordo com a Tua vontade, que é perfeita e agradável, aqueles que buscam, que Te amam e confiam no Senhor. Não sabemos até quando, Senhor Deus, a enfermidade durará, mas sabemos que Tu tens o controle na saúde deles, trabalha na vida deles pessoalmente, meu Senhor, não só na parte física, mas na parte emocional e psicológica também, e conduza-nos para que possam olhar para Ti, buscando o Senhor em primeiro lugar, Senhor. Em tudo Te damos graça. E o privilégio, Senhor, queremos Te agradecer de poder orar uns pelos outros, ciente que a Tua poderosa mão, Senhor Deus, vai fazer conforme a Tua vontade, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nos conduza. Tá. E aproveitando também, Senhor Deus, é o momento de divisão agora no culto, Pai, as crianças vão para a sua salinha, e o Espírito Santo é o mesmo que quer trabalhar na vida dos adultos, dos adolescentes, também quer trabalhar na vida das crianças, Pai. São tão importantes como os adultos, como igreja, precisam do Teu Evangelho, precisam da Tua Palavra. Senhor, que o Senhor possa usar as titias, as professoras que estão ali, Senhor Deus, os titios também, maneira carinhosa de falar, mas são homens preparados, mulheres preparadas para ser usados pelo Teu Espírito Santo para mostrar a realidade da vida sagrada para essas crianças. Que o Senhor possa intervir com o Teu poder, seu sobrenatural, sobre a mente das crianças, que não é a mesma mente, Senhor Deus, do humano, mas precisam do Evangelho, assim como nós adultos precisamos. Uns, Senhor Deus, com a Tua palavra tem poder para derrubar qualquer tipo de barreira colocada na vida das nossas crianças, por esse mundo cruel, por essas ideologias mundanas e diabólicas que vêm surgindo, Senhor Deus, em meio a essa pandemia espiritual que o mundo se encontra. E possamos, meu Pai, como adultos, sermos exemplos de vida para essas crianças, não só dentro da salinha, mas fora da salinha. Que a Sua palavra seja conduzida aos corações dessas crianças, Senhor Deus. Use os adultos e também fale conosco através da Tua palavra aqui também, pois precisamos de Ti em todo momento. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. E obrigado pelo privilégio de sermos chamados Teus filhos. Estamos na família do Deus vivo, Todo-Poderoso. A Ele toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Amém. As crianças vão para a salinha neste momento. Estão trabalhando com o catecismo infantil. Deus abençoe as professoras e também as crianças. Os irmãos, quando as crianças saem, pedir que os amados abram a palavra de Deus em João, capítulo 15. Só os meus já enche a sala, né? Só os meus já dá. Falta quanto, né?
João capítulo de número 15. Meus irmãos, nós seguimos com a afirmação teológica de domingo. Como eu falei domingo passado para os irmãos, eu pretendia fazer a exposição do versículo 1 até o 16, mas conforme eu fui estudando, eu compreendi que o versículo 2 e o versículo de número 6, eles poderiam, geralmente eles são mal interpretados, são interpretados equivocadamente, gerando assim duas heresias comuns no meio evangélico. Primeira, uma salvação temporal, que é possível um crente estar em Cristo e daqui a pouco ele perder essa salvação e deixar de frutificar. Segunda heresia que as pessoas, ao olhar para o versículo de número 2, elas criam é a possibilidade de um crente salvo estar ligado em Cristo, ele não dá fruto nenhum. Então, se os irmãos que não estavam no domingo passado quiserem compreender esses dois versículos que nós não estaremos expondo hoje, assistam a pregação de domingo passado, na página do nosso Facebook, vai ficar muito claro. Se tiver alguma dúvida, nos procure. Eu achei interessante que o irmão Luiz da Tice me procurou durante a semana. Teve outros irmãos também, às vezes depois da pregação os irmãos mandam mensagem, né, dialogando, conversando. Eu converso bastante com o Joca também, às vezes, né. É legal que a gente vai trocando ideia. E o Luiz falou: pastor, você falou que não existe nenhum cristão, nenhuma pessoa que realmente foi salva e que não frutifica na Bíblia. E ele falou: e como é que fica o caso do ladrão da cruz que foi salvo? Eu falei: legal a tua pergunta, irmão. Pergunta bacana, né? E aí a gente conversando ali, nós compreendemos que é claro que ele não evidenciou frutos práticos, diários, né? Porque ele não desceu da cruz. Mas nós vemos ali na cruz já alguns frutos de alguém que foi salvo. Ele olha para o ladrão do lado e ele evangeliza o ladrão do lado. Ele diz: nós somos pecadores e merecemos estar aqui. Ele, Jesus, não fez absolutamente nada. Evangelismo é fruto de alguém que foi salvo. Almejar que outras pessoas reconheçam que são pecadoras e que elas precisam de Jesus Cristo, que Jesus é a única saída para a vida delas. Uma outra coisa que a gente vê ali nesse ladrão da cruz, eu conversando com o Luiz, ele chama Jesus de Senhor. Ele diz, embora isso qualquer pessoa pode fazer, né? Mas acredito piamente que se ele descesse da cruz, ele não só chamaria Jesus de Senhor, como ele evidenciaria com a sua vida, né? Como servo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era rei, que Jesus não acabaria a vida ali, que Jesus ressuscitaria, que Jesus tinha um reino. Quem é que dá essa compreensão senão o Espírito Santo, queridos? Então, eu disse, como disse domingo e repito aqui novamente, nenhum cristão, nenhum salvo na Bíblia deixou de dar fruto, foi infrutífero, nenhum. E nenhum salvo na igreja cristã evangélica, aqui na igreja local, na nossa denominação ou em outras denominações, eles são infrutíferos. Isso é a maior heresia que o mundo pós-moderno, a igreja pós-moderna vem criando aí e tentando enfiar a goela abaixo das pessoas. Há mudança sim, há transformação sim, aquele que está em Cristo é nova criatura. A afirmação teológica que nós falamos domingo passado é: estar em Cristo deve nos levar a frutificar. Esse texto vai nos levar, quando nós olhamos para a centralidade desse texto, a essa compreensão, que se você está em Cristo, deve sim ser evidenciado na sua vida frutos dignos de arrependimento. Não basta nós chamarmos Jesus de Senhor, nós devemos viver como servos. Não basta nós falarmos que somos cristãos. Não basta nós tomarmos a ceia. Nós usamos como exemplo aqui Judas, que teve práticas religiosas de tomar ceia, de participar de um estudo bíblico, de ouvir um bom sermão, que teve práticas religiosas enquanto caminhou com Cristo, mas que a Bíblia diz que ele não estava limpo, que ele, por dentro, ele tinha um outro Deus e não era o Deus verdadeiro, ele era avarento,
Ele amava não a Deus, ele amava o dinheiro. Que Judas, ele não tinha nascido de novo. E o que foi evidenciado na vida dele? Não o fruto de arrependimento, não o fruto do Espírito, mas a obra da carne na vida de Judas. Então nós falamos bastante da vida de Judas domingo passado, né? E hoje a gente vai deixar o Judas um pouquinho de lado. Nós falamos também esse texto, João capítulo número 15, nós já lemos domingo passado, por isso eu vou trabalhando com os irmãos. Aqui esse texto ele nos mostra 4 verdades. Nós trabalhamos uma. Nós trabalhamos a primeira verdade, o versículo 2 e o versículo 6, que é a possibilidade de uma pessoa que se diz cristã não dá fruto nenhum. E nós, olhando para vários textos, nós compreendemos que essa pessoa que se diz cristã e não dá fruto nenhum, ela só diz, ela nunca nasceu de novo, ela nunca foi cristã genuinamente, ela nunca foi salva. Ela é a semente que caiu em terreno pedregoso. Ela é a semente, nós usamos também a parábola do semeador para falar aqui, né? Ela é a semente que caiu à beira do caminho, ela é a semente que caiu entre os espinhos. Ela não é a semente que caiu em boa terra. E nós usamos e falamos que a semente que caiu em boa terra, não há possibilidade dela não dar fruto. O texto diz, e deu fruto, a 30, a 60 e a 100 por 1. Então, sempre que a semente cair em um terreno, em um bom terreno, no coração do crente, ele é justificado, vai dar fruto. Não existe a possibilidade de não dar fruto. Usamos outros textos também, um grupo que estava vendo Jesus fazer milagres, e o texto diz, e eles creram em Jesus. O irmão estava aqui, lembra? Eles creram em Jesus, mas Jesus não se confiava a eles, porque Jesus conhecia os seus corações. Estão lembrados? Jesus conhecia o coração deles, e Jesus sabia o que tinha nos seus corações. Não houve uma conversão genuína. Enfim, as outras 3 verdades que nós trabalharemos nessa noite é: o que nos limpa é a palavra de Deus. A terceira verdade: os que foram salvos, eles não são irresponsáveis, eles têm responsabilidades. Essa é a terceira verdade. E a quarta verdade é: o Senhor nos amou dando a sua vida por nós. E esse amor é revelado pelo fato de Ele ter nos escolhido, e porque nós fomos escolhidos pelo Senhor e Ele nos amou, nós vamos dar frutos. A maior característica de que você foi salvo, de que você é um eleito do Senhor, um escolhido do Senhor, são os frutos. Então, meus irmãos, nós falamos também domingo passado que nesse texto de João capítulo 15, do versículo 1 ao 16, são encontrados ali 2 tipos de pessoas. Que 2 tipos de pessoas são esses? 2 tipos de vara, né? 2 tipos de ramos. Os que dão fruto e os que não dão fruto. O crente genuíno e o crente nominal, que se encontram nesse texto ali. E 2 destinos também. Um vai dar fruto e o outro vai ser cortado e jogado no fogo. O juízo eterno. Enfim, eu acho que, em resumo, o que a gente falou domingo passado, essas 4 verdades relacionadas à igreja visível. E eu finalizei falando que eram os frutos, que a Bíblia fala de vários tipos de frutos, né? O fruto do Espírito em Gálatas 5, as nossas boas obras, né? Uma vida transformada, o contribuir com a obra de Deus, o crescer em santidade, em obediência, enfim, é uma vida transformada em imagem e semelhança de Jesus Cristo. Vamos olhar para o texto, meus irmãos. 4 verdades relacionadas à igreja visível. No versículo 2b, o versículo 1, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Em contraste, Israel era a videira falsa, que Deus esperava colher de Israel frutos bons, belos frutos, e eles ofereceram para Deus frutos amargosos, frutos ruins. E então Jesus aparece dizendo: eu sou a videira verdadeira.
É a partir de mim, é ligado em mim que vocês vão dar frutos para a glória de Deus. E não em Israel, e não em uma religião, e não em um grupo religioso apenas. Então nós olhamos para o versículo número 2, e ele diz que toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Então nós compreendemos que essa vara que está em Cristo e ela não dá fruto, são os cristãos nominais, são pessoas que servem a Deus, mas que não foram salvas verdadeiramente. E a parte B do versículo 2, ele fala de uma outra atitude para com outro grupo. Ele diz que ele poda. Tem algumas versões que falam limpa, outras versões dizem poda. Todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então, no versículo número 2, essa verdade aqui, a palavra de Deus é que nos limpa. A palavra de Deus é que tem essa eficácia na vida imunda e podre minha como pecador. A palavra de Deus é que vem e me salva. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, não para tentar salvar, ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, tanto grego como judeu. A palavra de Deus, quando vem de encontro à vida de uma pessoa, não é que o Espírito Santo tenta convencer e ele não consegue, então ele se retira chateado, como alguém que não pode, impotente, mas não pude convencer. Não, na vida dos eleitos de Deus, do povo de Deus, o Espírito Santo vem e não tenta convencer, ele convence. O apóstolo João mesmo deixa claro, quando ele vier, as palavras de Jesus, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E convencendo, nós corremos imediatamente para Cristo, porque não vemos outra solução senão Cristo. Então ele diz que há uma espécie de vara que está ligada a Jesus Cristo e que está dando fruto já. Isso é evidência de que houve salvação, os frutos, mas que alguma coisa pode estar impedindo de frutificar por algum momento. Ou então vem alguns frutos meio estranhos, né? Eu tenho um pé de acerola em casa. Há um tempo atrás eu fiz uma poda radical e ele não deu fruto mais nenhum. Não soube podar, né? Deus, ele não é assim. Deus, ele sabe nos podar. Deus não vai dar uma poda radical e de modo que a gente não venha frutificar nada mais. Eu estava preparando o sermão e eu lembrei, falei, nossa, como eu sou um péssimo jardineiro, um péssimo, a palavra aqui é lavrador, né? Eu sou terrível. Deus não é assim. Deus, ele sabe nos podar, né? Ele não dá uma poda radical a ponto de nós não frutificarmos mais. A poda que ele faz em nós, meus irmãos, o texto diz que é para que dê mais fruto ainda. Nós já estamos dando fruto e alguns ramos podem vir na videira e impedir e levar ela a não frutificar ou a não dar tanto fruto quanto deveria. Então, nós compreendemos que a palavra de Deus, ela tem esse papel. A palavra de Deus, ela nos limpa. A palavra katairo aqui, ela tem um sentido de tirar aquilo que está me impedindo de crescer, de avançar. Ela tem um sentido de me libertar. A planta está como que amarrada entre cipós, entre ramos dela mesma ali, e aquilo está levando ela a ficar inerte. Ela poderia estar dando muito mais fruto. Então vem o lavrador e fala, isso aqui está impedindo essa planta de ficar uma planta bela, saudável, bonita. E ele corta. Então ela vai dar mais fruto ainda. Ela tem um sentido de tirar sujeira. Aquilo que está me impedindo de frutificar é sujeira. Ele poda os galhos que nos impedem de frutificar. Deus quer, meus irmãos, esse texto deixa claro que Deus quer que nós venhamos frutificar. Ele cuida da sua vinha, Ele cuida da minha vida, da sua vida, para
para que nós venhamos ser crentes saudáveis, frutíferos, que nós venhamos dar frutos que glorifiquem ao nome do Senhor. Tudo que venha nos impedir de frutificar, Ele pula. Tudo. O que pode estar impedindo você de ser mais frutífero? Se você é crente, se você já é salvo, você evidencia os frutos de alguém salvo na sua vida. O que está impedindo você de dar mais fruto ainda para a glória de Deus? Você consegue olhar para a tua vida e identificar isso que está impedindo você de ser frutífero? Isso que está te prendendo a alguma coisa e você poderia estar frutificando? Deus tira. Isso pode acontecer, meus irmãos, através de uma disciplina, né? Nós falamos também ao domingo passado sobre Deus nos disciplinando, porque Ele nos ama. A palavra de Deus diz: se vocês estão sem disciplina, vocês não são filhos, vocês são bastardos. Então Deus, Ele disciplina o seu povo. Nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente vê Deus disciplinando. Nós olhamos para o Novo Testamento, a igreja de Corinto, né, que estava brincando com a ceia, estavam banalizando a ceia do Senhor, e o apóstolo Paulo diz: olha, por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos que estão morrendo. E ali é morte física mesmo. Ele suaviza, né? Ele fala muitos que dormem, muitos que estão dormindo, mas é morte mesmo. Disciplina do Senhor, é o Senhor podando, é o Senhor nos levando a igreja dele a frutificar. O Senhor não deixa a vinha dele virar uma bagunça. O Senhor não deixa a vinha dele virar mato. O Senhor é cuidadoso com a sua igreja, com a sua vinha. O Senhor, de modo algum, vai abandonar a sua vinha e falar: não, deixa aí que vai dar fruto naturalmente. Não, Ele cuida. Então esse podar pode vir através de uma disciplina corretiva, né? Ou através da instrução da palavra. Às vezes eu estou lendo alguns textos, e acredito que os irmãos já aconteceu isso, né? Ouvindo mesmo um estudo, um ensino dos irmãos aqui, e a palavra vem, ó, ela bate em cheio naquilo que está me prendendo, naquilo que está me segurando, naquilo que está me levando a não orar, a não meditar na palavra de Deus, a não congregar. A palavra nos confronta, né? Acontece isso com o povo de Deus. A palavra de Deus, ela nos exorta. Obrigado, meu irmão. A palavra de Deus, ela nos encoraja, ela nos instrui, né? Ela nos leva a olhar para as nossas vidas e perceber onde está sujo e a gente se limpar. A palavra de Deus nos edifica. Então, às vezes não é difícil a nossa carne, nós ainda estamos na presença do pecado, e às vezes a nossa carne, ela quer nos levar a não fazer aquilo que o Senhor é glorificado, a fazer aquilo que agrada a carne. E o Senhor então nos poda, o Senhor então nos limpa. Glória a Deus por isso, meus irmãos. O verso de número 3 fala o seguinte: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então o Senhor nos poda, e Ele olha para os crentes agora, Ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. Então nós compreendemos que Ele está falando aqui da justificação, da salvação. Uma vez que o crente está salvo, uma vez que ele crê em Cristo, ele já está limpo. O irmão Albano falou muito bem hoje sobre a doutrina da justificação. Quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados. A doutrina da tripla imputação, né? Os pecados de Adão foram imputados a nós, foram transferidos, né? Acho que uma boa palavra para imputação é transferência. Foram transferidos a nós. Os meus pecados são imputados a Cristo, são transferidos a Cristo. E a justiça de Cristo é imputada a mim, quando eu creio. É a tripla imputação encontrada na palavra de Deus. Então, quando Deus olha para o Joel, Deus não vê os pecados dele. Deus vê a justiça de Cristo nele.
Então, e é aí que nós podemos olhar para nós e falar: eu sou justo. Martinho Lutero, simultaneamente justo e pecador. Pecador por conta da natureza pecaminosa que ainda existe em mim, e justo por conta da justiça de Cristo que está sobre mim. Então, é nesse ponto que Jesus olha e diz: vocês já estão limpos, vocês já estão justificados. Olhem para o versículo número 10 do capítulo 13. Eu usei esse texto domingo passado também, capítulo 13, verso 10. É o contexto em que Jesus está lavando os pés ali, e Pedro não aceita, ele fala: Senhor, me dê um banho em mim todo então. E aí Jesus fala: vocês já estão limpos, não tem necessidade de lavar senão os pés. Justificação e santificação. Vocês já estão salvos. Agora o que vocês precisam? Quando vocês sujarem os pés, lavar os pés. Santificação. Ele diz assim: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés somente. Santificação diária, progressiva. Pois no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Olha o Judas aparecendo no 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estão limpos. O Judas não havia sido regenerado, ele não havia sido salvo. Os outros já estavam limpos, já estavam salvos. Necessitavam lavar somente os pés. Santificação e justificação. A santificação, meus irmãos, ela é trabalhada na Bíblia de duas maneiras. Que é a santificação posicional. O crente que se converteu hoje, ele é tão santo quanto o crente que se converteu há 50 anos atrás. Santificação posicional. Ele está justificado. E o segundo tipo de justificação, de santificação que aparece na Bíblia, é uma santificação progressiva. Esse que provou da santificação posicional, agora ele passa a evidenciar frutos, né? Justificação é nos tirar do mundo. Santificação progressiva é tirar o mundo de nós. Ele vem tirando de nós práticas, costumes, palavrões, né? O crente, quando chega na igreja, ele é o crente de boca suja. Ele tem o hábito de falar palavrões. E a palavra de Deus vem e poda ele, vem podando ele, vem tirando os palavrões da boca dele, né? Então, eu estou usando palavrão aqui, mas a santificação ela é muito mais do que isso, né? Então, o Senhor nos limpa, Ele nos justifica. Romanos 10, 17, coloca por favor, André. Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir. Quando que eu sou justificado? Eu sou justificado quando eu creio. A justificação vem pela fé. Romanos capítulo 5 diz isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual nós estamos firmes. Então, Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. A fé vem por ouvir, e o ouvir, às vezes nós podemos confundir isso. A fé vem por ouvir a palavra, claro que é por ouvir a palavra, mas a fé vem por ouvir, e o ouvir, isso é a regeneração, o me levar a ouvir a palavra de Deus, vem pela própria palavra. Então é a palavra de Deus, meus irmãos, que nos limpa. Eu falava com um irmão quarta-feira lá no sul da ilha, e falava para ele: você iria em um restaurante que serve comida estragada? Ou um restaurante que não serve comida nenhuma? Ainda que você goste ali do dono do restaurante? Ele falava: não, de jeito nenhum. E eu falava para ele: então, o que levaria você a ir em uma igreja que não tem exposição clara da palavra de Deus, exposição doutrinária e estudo da palavra de Deus? É a mesma coisa. A igreja é coluna e baluarte da verdade, e não é de coluna e baluarte de meias verdades. Não, a igreja é coluna e baluarte da verdade. O que deve me levar
a diariamente, semanalmente, mensalmente, me debruçar sobre a palavra de Deus. O fato de eu ter sido regenerado, o fato de eu ter sido salvo, isso é fruto. Isso é fruto. Eu reconheço que eu sou pecador, e assim como dizia Martinho Lutero, eu prego diariamente o Evangelho de Jesus Cristo para mim, para minha família e para a igreja. Por quê? Porque constantemente nós esquecemos do Evangelho, constantemente a nossa carne quer se levantar. Então nós precisamos nos voltar para a palavra, porque é a palavra que nos limpa, a palavra que nos justifica, é através da palavra que nós somos salvos, é através da palavra que nós somos santificados. Precisa acontecer, meus irmãos, essa santificação na minha e na sua vida. Olha para o verso de número 7. O que diz a palavra de Deus no verso número 7? João 15, 7. Em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se nós conhecemos a palavra, se nós estamos em comunhão, a ideia aqui, se nós estamos em Cristo e nós temos essa comunhão diária com Cristo através da palavra, e as palavras de Cristo estiverem em nós, nós vamos orar corretamente. É um crente que não vai sair ouvindo falsos mestres, falsos pregadores, dizendo que você tem que exigir de Deus, você tem que cobrar de Deus, dizendo não, você tem que vencer Deus na canseira. Ele vai orar corretamente. Ele vai olhar para a Bíblia e falar, não, mas a Bíblia me ensina a orar de modo correto. A Bíblia me ensina a orar que seja feita a vontade de Deus. A Bíblia me ensina que eu devo recorrer ao Senhor e depender do Senhor. Então é esse sentido. Não é que Deus vai ouvir todas as nossas orações. Se as minhas orações estiverem de acordo com aquilo que Cristo ensina, de acordo com aquilo que eu tenho aprendido nessa comunhão com a palavra e com Cristo, o Senhor vai me ouvir. Então a pessoa que está ligada a Cristo, ela vai, isso também é fruto, ela vai orar corretamente. É fruto na vida dela. Ela não mais vai orar de modo equivocado. O verso número 10, meus irmãos, e eu finalizo essa outra verdade, ele diz o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então o verso número 10 nos leva a obedecer a palavra, nos leva a compreender que obedecer, estar olhando para a palavra de Deus, aprendendo a palavra, deve nos levar também a obedecer. E isso é um frutificar. E Jesus se apresenta aqui como um modelo. Ele diz no verso número 10 que ele tem guardado os mandamentos do Pai e ele permanece no seu amor. E aqueles que estão ligados em Cristo, eles devem fazer a mesma coisa. Eles devem permanecer no seu amor. E a ideia do guardar, que a Almeida Corrigida Fiel traz aqui, ela é muito boa, essa ideia. A NVI, ela coloca a ideia de obedecer, se eu não me engano, né? A ideia do guardar é porque é algo precioso, a palavra é preciosa, e por isso eu guardo. A tua palavra escondi, diz o salmista, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Então a ideia do guardar a palavra aqui é que vai nos levar a frutificar. Eu não só leio por ler, eu medito, eu compreendo e eu peço graça do Senhor para eu colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido. Terceira verdade: os que foram salvos, eles não são irresponsáveis, eles são responsáveis, eles têm responsabilidades, é colocado sobre eles responsabilidades. Jesus não chama ninguém somente por chamar, né? Jesus não chama ninguém sem propósito algum. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que ninguém pode falar que está no corpo de Cristo, que faz parte da igreja de Cristo, e é inútil. Todos que foram chamados por Cristo recebem dons e talentos, e eles têm utilidade. Eles fazem parte do corpo de Cristo.
O apóstolo Paulo faz essa analogia, né? Cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. E cada membro no meu corpo e no teu corpo tem uma função. Então os que foram salvos, eles têm responsabilidades. A responsabilidade que ele apresenta nesses versículos aqui é de permanecer em Cristo. E isso vai levar eles a frutificar. Isso vai levar eles a serem transformados. Isso vai levar eles a constantemente estarem em uma santificação progressiva. Olha para o verso de número 4 comigo. Estai em mim. Ou algumas versões dizem permaneçam em mim. E eu em vós, eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode, não é uma proibição, é uma incapacidade. A vara de si mesma ela não consegue dar fruto. Nós sem Cristo nós não damos fruto nenhum. Por isso que é necessário para o camarada que se encontra no versículo número 2, a parte A, que ele venha se converter. Nós falamos desses dois propósitos de Jesus ter falado essas palavras aqui. Levar os seus ouvintes que achavam que tinham se convertido, mas não evidenciavam fruto algum, a olhar para a sua vida e correr para Jesus Cristo. A olhar para as suas vidas e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. E um outro propósito era levar os irmãos, mesmo que nas circunstâncias que Jesus ia passar, de traição, a não imitarem Judas. E nem todos aqueles que estavam caminhando com Cristo, de fato e de verdade, eram salvos. Então, ele diz que aquele que está em Cristo, aquele que não está em Cristo, ele não pode dar fruto. A vara sozinha ela não vai dar fruto. Você sem Cristo, você não vai dar fruto algum para a glória de Deus. Somente se estivermos na videira verdadeira que é Cristo. Assim também, ele diz: sois vós, se não estiverem em mim. Olha para o verso número 5. Ele diz: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, ele diz: talvez dê fruto. O que diz na versão de vocês aí? Quem estiver em mim e eu nele, dá muito fruto. Olha a semente que caiu em boa terra. Ela dá fruto. A 30, a 60 e a 100 por um. Você tem frutificado? Você tem dado fruto? Quando você olha para a sua vida, você percebe que você já não é mais o mesmo homem, a mesma mulher de quando você se converteu. Você percebe essa transformação na sua vida? Você não é mais um crente boca suja, que vive falando palavrão. De vez em quando escapa uns, mas trate disso. Olhe para o Senhor e fale: Senhor, tem misericórdia de mim. Você não é mais um crente que anda de mãos dadas com o mundo e não há contraste nenhum. Precisa existir esse contraste, meus irmãos, minhas irmãs, nas nossas vidas. Precisa haver diferença entre o mundo e os que são de Cristo, entre os que estão nominalmente ligados à videira e os que estão realmente ligados à videira. São pecadores, continuam sendo pecadores, mas não vivem na prática do pecado. Nós não podemos olhar para as nossas vidas e falar: eu estive, mas não estou mais. Como nós trabalhamos em 1 João 2,19. Eles vieram de nós, eles estavam conosco, mas eles foram e ficou evidente que eles não pertenciam aos nossos, que eles não houve regeneração, que não houve salvação. Então o verso número 8 nos leva a isso, a glorificar Deus. Ele diz: nisso é glorificado o meu Pai, em que vocês deem muito fruto e não pouco,
Deus é glorificado, meus irmãos. A primeira pergunta do catecismo puritano que nós estamos trabalhando na quarta-feira aqui é: qual o fim principal do homem? Por que é que Deus nos fez? Qual a finalidade fundamental, principal, minha e tua, do ser humano? E a resposta é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Se eu não estou glorificando a Deus, se eu não estou tendo prazer em Deus, alguma coisa tem de errado em minha vida, porque foi para isso que Ele me chamou, foi para isso que Ele me escolheu, para dar muito fruto. E Ele diz: e assim vocês serão de fato e de verdade meus discípulos. Em outras palavras, se não dá fruto, se não dá muito fruto, nós não podemos dizer que somos discípulos de Cristo. Olha para o verso número 9, ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Qual que é a responsabilidade aí novamente? Permaneçam. Soberania de Deus e responsabilidade humana caminhando juntos. O Pai me amou, eu amei vocês, eu escolhi vocês, eu chamei vocês, eu regenerei, eu adotei vocês, vocês são meus filhos. Então, responsabilidade humana, permaneçam. Soberania de Deus e responsabilidade humana caminham juntos. Permaneçam no meu amor. Verso número 11: tenho-vos dito isso para que o meu gozo, a minha alegria, ela permaneça em vós, para que vocês se alegrem, para que vocês venham olhar para a vida de vocês e evidenciarem esses frutos, e ao olharem para esses frutos, vocês venham perceber o meu amor em vocês, e isso venha gerar alegria. E o vosso gozo, a vossa alegria, ela seja completa. A ideia de completo aqui é a ideia de pleno. A ideia de alguém que não tem falta de nada. Nós não precisamos de motivo de olhar para as circunstâncias desse mundo para nos alegrar. A nossa alegria, ela não está nas circunstâncias. O apóstolo Paulo deixa claro isso, Nós fizemos recentemente a exposição de Filipenses aqui. Alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. No Senhor está a nossa alegria, pelo fato que nós pertencemos ao Senhor, pelo fato do Senhor ser o Senhor das nossas vidas. É a ideia de alegria completa, plena. Nós não precisamos de motivos secundários para nos alegrar. A nossa alegria está pelo fato de nós pertencemos ao Senhor. Verso número 14, ele diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Frutos, responsabilidade. Eu posso dizer que eu sou amigo do Senhor. Por quê? Porque aquilo que o Senhor me ordena, aquilo que o Senhor fala, eu acato, eu obedeço. Será que o Senhor, assim como olhou para Abraão e para outros homens e chamou eles de meu amigo, Ele pode olhar para mim e para você e falar: eles são meus amigos? Você tem esse relacionamento com o Senhor, essa intimidade com o Senhor? Nós precisamos evidenciar isso. Quarta verdade, versículo 12, 13, 15 e 16: o Senhor demonstrou o seu amor dando sua vida por nós. Foi um amor prático, e Ele nos escolheu com um propósito: dar frutos. Verso número 12 e 14 estão totalmente ligados, Ele diz que Ele dá um mandamento, e o mandamento é que nós venhamos amar uns aos outros. Nós temos falado isso aqui. O amor, ele não é algo só sentimental, não é só um sentimento. Eu não posso olhar para minha esposa e falar: não, eu te amo, e ficar só em palavras. Eu não posso olhar para os irmãos e falar: eu te amo, ou para Deus, falar: eu amo a Deus. O amor, ele é uma atitude, é sim um sentimento, mas que vai me levar a ter uma atitude para com a minha esposa, para com os irmãos em Cristo, para com Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele teve uma atitude sublime de enviar o seu Filho para morrer na cruz. Então o amor, ele não pode ser somente de palavras. Eu sinto que eu amo. O mundo fala muito desse amor, e não há proveito nenhum. Jesus deixa claro, meus irmãos, aqui do versículo 12 ao 14, que é um mandamento, não é uma opção. Eu sou um tipo de crente que
eu não amo a igreja, eu não amo os irmãos. Não existe, não é uma opção, é um mandamento. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Um amor prático, um amor genuíno, um amor que nos leva a ter atitudes para com Deus e para com a igreja de Cristo. O verso número 14, ele diz: vocês serão meus amigos. O 13, ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. É algo que nos leva a nos mover, a produzir frutos. Estão totalmente ligados esse versículo aqui, né? No 13, Jesus se coloca como nosso exemplo em amor. Ele é o exemplo. Nós devemos amar, nós devemos ter atitudes de amor. É fácil? Não sei para os irmãos, para mim não é. Mas é possível, senão Jesus não teria falado, né? Olhe também o verso número 17, ele repete: isso vos mando. Ele não está dando aqui uma opção, falar: se vocês quiserem, vocês devem amar uns aos outros. Não, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É o mesmo contexto, né? Se nós seguimos lendo, ele não diz: olha, se vocês quiserem, vocês podem amar uns aos outros. Se não quiserem, não tem problema, vocês continuam sendo meus discípulos. Não, para ser discípulo de Jesus Cristo é obedecer a palavra do Senhor. A graça do Senhor nos leva a compreender e a colocar em prática essas responsabilidades. O verso número 15, meus irmãos. Leia comigo o verso número 15. Já não chamo vocês mais de servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. O verso número 15 nos leva a compreender que o nosso relacionamento com o Senhor, aliás, o relacionamento do Senhor conosco, ele não é um relacionamento superficial, raso, mediano, medíocre. Não é. Ele não é um relacionamento distante. Eu, uma vez por mês, me aproximo do Senhor e falo: vamos, Senhor, estou aqui. Não. Ele não é um relacionamento forçado, que eu vou para cumprir tabela. O que nós, ao olhar para esse versículo aqui, nós compreendemos? Um relacionamento íntimo, próximo, verdadeiro, um relacionamento genuíno, meus irmãos. Ele diz: eu não chamo vocês de servos, embora nós somos. A Bíblia toda deixa claro que a palavra aqui é doulos, é escravo mesmo. Nós somos escravos do Senhor, nós não pertencemos. O Albano também trabalhou muito bem essa ideia aqui, da ideia da redenção, né, da remissão. O Senhor nos comprou, nós pertencemos a Deus. Nós não somos donos do nosso corpo, nós não somos donos do nosso espírito, nós não somos donos de nada. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos doulos do Senhor. Tudo que temos e tudo que somos pertence ao Senhor. E aí o Senhor olha e diz: eu prefiro não chamar vocês de servos, embora nós somos. Por quê? Porque o servo, ele não sabe o que o seu Senhor, o que faz o seu Senhor. O servo, ele não tem direito de saber nada do que o seu Senhor faz. Se o Senhor quiser, ele conta, se não quiser, não conta absolutamente nada. Jesus é o oposto. Ele diz: eu tenho vos chamado de amigos, um relacionamento íntimo, um relacionamento de proximidade, um relacionamento transformador, genuíno. Por quê? Porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu tenho levado até vocês. Eu tenho apresentado as verdades eternas para vocês. Esse relacionamento existe entre você e Jesus Cristo. Você olha para a palavra de Deus e você compreende essas verdades e você fica maravilhado. Você tem andado com Deus, você tem caminhado com Deus, queridos. Lembrando que eu não estou falando só para os irmãos. Quando eu estou pregando aqui, o ouvido mais próximo da boca é o meu. Então, me confronta também. Eu preciso
olhar para esses textos aqui e esses textos nos podam. Esse texto vem tirando de nós práticas mundanas, práticas seculares que não nos levam a glorificar o Senhor. Verso número 16, último verso, né? O Senhor demonstrou o seu amor por nós pelo fato de termos escolhido. O livro de Malaquias nos ajuda a lembrar isso, né? Você fala, em que o Senhor nos ama? E o Senhor diz, eu amo vocês pelo fato de ter escolhido vocês. Eu poderia ter jogado vocês no inferno. Vocês merecem o inferno. Nós somos maus. Nós somos pecadores, nós merecemos o inferno. E o Senhor vem e estende a sua destra de misericórdia. Ele nos levanta e Ele nos transforma. Então diz no verso 16, vocês não me escolheram a mim. Embora a escolha aqui ela esteja relacionada ao ministério apostólico, quando nós olhamos para o livro de Efésios, para toda a Bíblia, nós vemos que a doutrina da eleição ela é bíblica. Ela não foi criada por Calvino, por Armínio, por quem quer que seja. Para que você tenha aceitado Cristo, eu não tenho problema com a ideia do aceitar Jesus. Nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador. Responsabilidade humana. Tem que ter acontecido algo que nós chamamos na doutrina da ordem da salvação, né? Ordo Salutis, que é a doutrina da eleição. O Senhor me escolheu para que eu tenha dado um passo na direção do Senhor. O Senhor primeiro deu um passo na minha direção e tenha me chamado eficazmente. Aconteceu com cada um dos apóstolos, aconteceu comigo, aconteceu contigo. Ele diz, vocês não me escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. Para quê? Ele diz, eu vos escolhi e vos nomeei. Tem uma versão que diz aí, eu vos designei. A ideia de designo aqui é muito boa. É a ideia de chamar com um propósito pré-estabelecido. Eu vos escolhi e eu vos designei para que vocês vão e deem fruto. Ele não diz aqui, eu vos escolhi e eu vos designei para que talvez vocês venham dar fruto. De repente vocês sejam um tipo de crente que não dá fruto nenhum. Não. Característica de que eu sou um escolhido do Senhor, característica de que houve salvação na minha vida, são os frutos. E ele diz aqui, não é fruto passageiro não é fruto momentâneo não, é fruto que permanece, é fruto que nos leva a olhar para a eternidade, meus irmãos. Não são frutos momentâneos. E aí, quem olharia para Judas e diria que Judas não era um salvo? Ninguém. Nós olhamos para o texto hoje e o texto nos revela. O Espírito Santo nos ilumina para que a gente venha compreender que Judas ele nunca foi salvo. Mas pessoas que estavam no contexto de Judas nunca olhariam para Judas e diriam, não, é ele que vai trair Jesus. Ele que não está limpo ainda. Que nós venhamos olhar para as nossas vidas, queridos, e perceber se estamos dando frutos para a glória de Deus ou não. Fruto que permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Está ligado ao outro versículo que nós já lemos, o versículo que está ligado à oração, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreendermos essas verdades e a colocar em prática. Que nós venhamos olhar para as nossas vidas e a colocar essa afirmação teológica desse texto aqui em prática. Estar em Cristo deve me levar a frutificar. Onde? Em 3 esferas: na igreja, na família e no mundo. Aí eu frutifico só na igreja, envolvido com um monte de atividade, ativismo. E em casa, na família, na tua família, como esposa, como esposo, e no mundo, onde nós estamos, nós devemos evidenciar esses frutos, que Deus é glorificado. Vamos orar? Estamos cantando mais um hino de louvor ao nosso Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Deus,
Ao olhar para esse texto, Senhor, nós percebemos como nós precisamos nos voltar para o Senhor constantemente e frutificarmos. Que ser crente não é brincar de religião. Ser crente não é brincar de que pertencemos ao Senhor, Pai. Senhor, eu olho para a minha vida e para a vida dos meus irmãos que aqui estão, outros que não estão aqui, e rogo a Deus que a cada dia o Senhor gere na minha vida e na vida dos meus irmãos, Senhor, fruto, mais fruto e muito fruto, Senhor, para a glória do Teu nome. Que não venhamos, ó Deus, somente abrir os nossos lábios para chamar Jesus Cristo de Senhor, 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 e não fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor nos ordena. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajude, ó Deus, a não sermos, ó Deus, esse camarada ou essa pessoa que se encontra na primeira verdade desse texto aqui. Alguém que está ligado, alguém que está no rol de membros, alguém que toma a ceia, mas que não evidencia fruto nenhum. Alguém que toma a ceia como Judas. Alguém que toma a ceia e saindo do templo vai imediatamente trair Jesus com suas práticas pecaminosas. Ó Deus, nos ajude a sempre nos voltarmos para a Tua Palavra, ó Deus, que nos limpa, que nos purifica, que nos santifica. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor nos ajude a colocar em prática essas responsabilidades, ó Deus, e permanecermos em Cristo dando muito fruto, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos amou e nos deu a sua vida, ó Deus, em favor de mim, em favor dos meus irmãos, em favor do seu povo, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis para as boas obras. Assim nós choramos, Pai, agradecendo, pedindo o auxílio do Senhor. Nos leve para casa em segurança, debaixo da Tua mão, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão infindável e indizível do Espírito Santo seja contigo, comigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus ainda. A sequência está encerrada.